Olá, bem-vindo ao MVA, Microsoft Virtual Academy, no treinamento de administração do Project Online. Hoje nós vamos falar sobre o módulo 9, Administração do Banco de Dados e Fila. Como vocês já sabem, meu nome é Rafael Santos e eu estarei acompanhando vocês durante esse módulo 9, aqui na sequência do nosso treinamento de administração do Project Online no MVA. O nosso tópico de hoje é sobre administração do banco de dados e fila. Então, tudo isso está relacionado, né, quando a gente fala de administração de banco de dados e fila, nós estamos falando basicamente de uma administração periódica do sistema. Tá? E a ideia principal, as razões para as quais nós temos que nos atentar à administração periódica do Project Online, elas estão listadas aqui nos próximos tópicos. Então, a primeira, né, é a manutenção da plataforma, a manutenção do Project Online, do sistema, para que ele funcione de maneira mais eficiente. Então, com isso, eu tenho a garantia, né, de que as informações que estão sendo disponibilizadas, as informações que estão disponíveis no sistema, os dados que eu possuo, os objetos que eu possuo, são objetos que de fato deveriam estar lá, que fazem sentido para a minha companhia. Também é importante eu definir quais são as atividades de administração periódica que eu vou ter, dentro do contexto da nossa função, do nosso papel de administrador do Project Online. Também temos que garantir que os objetos que não estão mais sendo utilizados estejam em check-in. Então a gente vai falar um pouquinho mais do conceito de check-in e check-out. E essa é uma atividade periódica do administrador do Project Online. Precisamos garantir também que os objetos sejam deletados quando não mais necessários. Então, por exemplo, eu posso ter projetos ou recursos que estão cadastrados no Project Online, mas que não deveriam estar mais lá. Ou eu posso ter alguém que, por exemplo, criou um projeto e esse projeto foi criado de maneira incorreta, era um projeto de teste, alguma coisa assim, e não deveria estar disponível no contexto do Project Online. Então, também esse é um cenário bastante comum, né? Então a gente vai usar esse módulo para falar sobre esses tópicos, né? Para falar sobre como a gente pode manter as informações no Project Online organizadas, tá? Primeiro tópico que a gente vai falar então, dentro desse contexto, é o gerenciamento de fila. A fila, ela é responsável por organizar e processar todas as informações que são solicitadas, né? Todas as ações que são solicitadas ou que são executadas pelos usuários no Project Online, né? De maneira que a gente não tenha um congestionamento no trabalho. Então a gente pode imaginar um cenário bem simples. Imagina que na sexta-feira todos os gerentes de projeto precisam abrir os seus cronogramas e atualizar seus cronogramas, né? Aprovar o progresso das tarefas que foram enviadas pelos membros de equipe, reagendar as tarefas não executadas, fazer toda a atualização do cronograma e depois, no final do dia, publicar essa informação para que os relatórios possam ser alimentados, para que os executivos possam visualizar as informações, para que a gente possa ter todo esse cenário. Então, em um contexto como esse, né, num contexto de utilização do Project Online para atualização periódica dos usuários, a fila ela funciona nesse contexto, né? Ela funciona no contexto de obter as informações que estão sendo solicitadas, organizar essas informações em uma fila que faça sentido e aí processar cada uma dessas informações de uma maneira que o sistema não tenha um congestionamento e não venha a travar, né? Não venha a não executar uma determinada ação. Então, sempre quando a gente pensa num contexto de uma ação que é realizada pelo usuário, como por exemplo a publicação de um projeto, quem realiza a organização dessas atividades e depois executa o processamento de acordo com a prioridade que o sistema define é a fila, tá? Então, basicamente, a gente tem um grande funil que as informações vão sendo submetidas, né, através da fila, e aí a partir desse momento, nesse funil, o Project Online possui um mecanismo que funciona nos bastidores, né? É, vamos dizer, atrás das cortinas,
e toda essa informação é processada, é organizada e processada de maneira a garantir que tudo será processado, todas as ações, todos os pedidos, todas as solicitações realizadas pelos usuários possam ser processadas e possam ser entregues ao sistema de maneira adequada, de uma maneira tranquila, sem que a gente tenha nenhum tipo de congestionamento ou sem que a gente tenha nenhum tipo de travamento na publicação dessas ações. Tá? Para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o trabalho de fila, eu trouxe aqui dois links que são links interessantes que eu sugiro, né, que vocês acessem para que a gente possa ter uma observação e um entendimento, um estudo detalhado sobre a fila. Então, esses dois links, eles basicamente oferecem um contexto mais abrangente de como é o funcionamento da fila no Project Online, de quais são as características e quais são os recursos que são utilizados. Então, se a gente precisar ter um estudo um pouco mais avançado, a gente pode seguir esse link, tá? Seguindo aqui o nosso passo a passo, os nossos tópicos, né, os tópicos desse módulo, em teoria nós falaríamos agora sobre um hands-on, né? Então faríamos um hands-on sobre o gerenciamento de fila. Para quem está acompanhando aí o treinamento desde o primeiro módulo, ao final de cada tópico, dentro de cada módulo, nós fazemos um hands-on. Porém, para esse módulo 9, como os assuntos aqui são bem objetivos, a gente vai falar sobre todos os assuntos de maneira teórica durante a apresentação e depois nós vamos fazer o hands-on dos 3 itens de maneira unificada. Okay? Então, o segundo tópico que a gente vai falar dentro do módulo 9 é sobre a exclusão de objetos da empresa. Tá? Então, o Project Online permite que a gente faça a exclusão de alguns objetos que são criados, né? Por exemplo, eu posso excluir projetos, posso excluir modelos de cronograma que tenham sido salvos, posso excluir recursos e usuários, posso excluir respostas de relatórios de progresso, posso excluir quadro de horários e posso excluir representantes de usuário. Tá? Qual que é a ideia por trás da exclusão de objetos? Muitas vezes, nós podemos ter cenários nos quais um determinado projeto é criado, por exemplo, só que esse projeto criado não deveria estar no Project Online. Ele foi criado de maneira inadequada, foi criado de maneira incorreta. Então, alguém foi lá e criou um projeto sem que necessariamente aquele projeto tivesse que estar cadastrado no sistema. Então, em um cenário como esse, como administradores, nós podemos encontrar quais são os projetos que foram criados de maneira incorreta e executar a exclusão desse projeto do banco de dados. Um outro cenário também que é comum é para empresas que fazem manutenção periódica do ponto de vista de arquivamento, né? Então, eu posso ter um banco de dados lá com um número muito grande de projetos, o meu sistema começa a apresentar uma certa dificuldade em termos de performance em relação à quantidade de projetos que eu tenho dentro do meu banco de dados. E aí a empresa pode definir que em um determinado período, né, de acordo com uma determinada periodicidade, nós vamos ter que remover alguns projetos porque eles vão ser arquivados para um outro local. Então, esse também é um contexto que nós podemos ter projetos excluídos do Project Online. Da mesma maneira, a gente pode excluir, por exemplo, modelos, né, que são modelos de cronograma que a gente salva. Então, essa também é uma ação bem comum, porque eu posso salvar o modelo dentro do meu ambiente, que vai ser usado para a criação de novos projetos, e a partir de um determinado momento, esse modelo vai ser descontinuado e a gente vai ter um outro tipo de modelo para uma outra situação ou para um outro cenário, então eu preciso remover o modelo antigo, que não vai ser mais utilizado, vou aposentar, vou eliminar esse modelo antigo e vou trabalhar com um novo. Tá? Da mesma maneira, eu posso excluir usuários e recursos, posso excluir quadro de horários, representantes, enfim. Então, é uma série de ações aí que a gente pode ter no nosso dia a dia para eliminar objetos que não vão ser mais utilizados no contexto do banco de dados ou no contexto de utilização do Project Online. Tá? Tudo isso é feito através da exclusão de objetos da empresa. Esse é também um tópico que nós vamos fazer um hands-on. Então, por enquanto, a gente só vai contextualizar, né, a utilização desse tópico e a maneira como esse tópico seria trabalhado, mas em breve a gente vai fazer um hands-on, tá? Então, o hands-on seria o próximo tópico aqui, mas a gente vai passar um pouquinho mais, vamos avançar um pouquinho e vamos fazer o hands-on desse tópico separadamente.
Por fim, o último tópico desse módulo está relacionado a forçar o check-in de objetos da empresa. É importante que nós, como administradores do Project Online, conheçamos bem esse processo, porque acredito que seja uma das ações que são realizadas com maior frequência por um administrador do Project Online, tá? Então é bom a gente saber o contexto, como isso funciona e depois a gente vai fazer o hands-on disso. Ao editar um projeto, quando um gerente de projeto, né, quando uma pessoa com a permissão para editar um projeto começa a efetuar a edição deste projeto, o Project Online, de maneira automática, realiza o checkout desse item. O checkout, basicamente, significa que esse projeto ou esse objeto está bloqueado para edição por um determinado usuário. Então, eu tenho um determinado gerente, ele começou a editar o seu projeto, seja no Project Professional, seja através de um navegador, seja no Project Online através de um navegador. De maneira automática, esse objeto está bloqueado para ele, ou seja, o sistema automaticamente realiza um checkout. Esse checkout ele funciona para que nenhum outro usuário abra esse mesmo projeto ao mesmo tempo, porque o sistema não permite a edição simultânea de um mesmo objeto por dois usuários diferentes. Ou, em um contexto até um pouco mais profundo, ele também não permite a edição de um mesmo objeto pelo mesmo usuário em duas estações diferentes, em dois locais diferentes. Então, isso significa que eu não poderia, por exemplo, abrir um projeto no Project Professional para edição e também abrir esse projeto para edição através de um navegador, por exemplo, mesmo sendo eu o usuário a realizar essas duas ações, tá? Então, conhecendo esse contexto de check-in e check-out, os administradores também poderão forçar o check-in. Então, por exemplo, eu tenho um determinado projeto que foi aberto, ele está em checkout por um determinado usuário e em um determinado momento ele salvou essa ação, mas esqueceu de fazer o check-in. Imagina que esse usuário não veio trabalhar e alguém precisa trabalhar com esse projeto de maneira urgente para fazer um update e esse projeto poder estar disponível para o executivo, por exemplo, que vai fazer a consulta desse relatório. Em teoria, apenas o usuário que abriu aquele projeto e colocou esse projeto em checkout poderia fazer o check-in desse projeto para que outra pessoa pudesse realizar algum tipo de ação. Mas, no Project Online, nós, como administradores, também temos essa prerrogativa, tá? Os gerentes de projeto, quando eles acessam o ribbon, né, a faixa de opções no Project Online, eles vão enxergar uma opção chamada fazer check-in de meus projetos. Então, quando eles querem fazer o check-in de um projeto o qual eles gerenciam, eles mesmos podem executar essa ação, tá? Porém, se for um projeto que tiver sido bloqueado por uma outra pessoa e nós, como administradores, precisarmos realizar este check-in, porque essa pessoa não está presente na empresa nesse momento, então nós temos que fazer essa ação porque um terceiro não teria condições, ok? Quando a gente for fazer check-in, né, de projeto, é importante lembrar alguns tópicos aqui. Então, eu trouxe alguns tópicos para discussão que nós precisamos nos lembrar antes de ir lá e realizar um determinado check-in para algum determinado projeto, tá? Então, o primeiro ponto é, se eu executar um check-in, se eu forçar um check-in de um usuário, de um projeto que ainda não tenha sido salvo, o usuário que estiver trabalhando com esse projeto vai perder todas as informações, tá? Então, isso é muito importante, porque se esse usuário editou o projeto e não salvou, ao forçar um check-in, eu derrubo a sessão desse usuário e ele vai perder todas as informações. Então, antes de forçar um check-in, é importante se certificar de que aquele projeto está salvo e de que essa ação pode ser executada, tá? Também são passíveis de check-in alguns objetos, né? Então, quais são os objetos no contexto do Project Online que são passíveis de execução de check-in? Então, esses são os itens, né? Projetos da empresa, recursos, campos personalizados, calendários, tabelas de pesquisa e campos personalizados da empresa. Então, pode acontecer muito, né? Por exemplo, alguém está fazendo a edição de um determinado campo e ao executar a ação desse determinado campo, ao editar esse determinado campo, esse campo entra em checkout.
Sendo assim, nenhuma outra pessoa teria condições de fazer o check-in e editar esse campo para fazer uma atualização, para fazer uma melhoria. Então, caso seja necessário que esse campo seja editado por alguém, se o profissional, né, se a pessoa que estava fazendo a primeira edição não estiver disponível na empresa naquele momento para fazer o check-in daquele item, daquele campo personalizado, então nós, como administradores, teremos condições de realizar essa ação, ok? Então, o nosso próximo tópico aqui seria um hands-on de check-in de objetos da empresa, mas como eu disse, nós vamos unificar todos os nossos hands-on em um único hands-on. Então, agora nós vamos fazer um hands-on completo, né? De fila, de exclusão de objetos da empresa e também de check-in de objetos da empresa. Vamos lá? Então, para que a gente possa começar aqui o nosso hands-on, eu vou clicar na Rodana, configurações do PWA, e quando a página carregar, nós vamos tratar dos tópicos aqui na administração do banco de dados. Bom, o primeiro tópico é o gerenciamento dos trabalhos na fila, né? Então, eu vou clicar aqui em gerenciamento de trabalho em fila, e como eu tinha comentado, a fila do Project Online, ela tem a função de organizar de maneira adequada os trabalhos que são processados pela ferramenta. Então, se eu tiver diferentes gerentes de projeto, por exemplo, executando diferentes ações, essas diferentes ações vão ser processadas pela fila. A fila vai ter a responsabilidade de organizar isso de uma maneira que o sistema possa receber e processar as ações ou as solicitações que foram realizadas de maneira adequada, tá? Por padrão, nós temos uma visão aqui na parte inferior que vai mostrar para nós todos os trabalhos que estão em processamento ou que tiveram algum tipo de problema. Nesse caso, eu não tenho nenhum exemplo de trabalho em processamento ou com problema. Porém, eu tenho condições de vir aqui e optar pelos estados de conclusão de trabalho, onde eu posso especificar quais são os estados que vão ser que vão ser demonstrados ou que vão ser exibidos aqui na minha lista, tá? Por padrão, os trabalhos com êxito, aqueles que foram concluídos com êxito, não são exibidos na lista. Então, eu vou fazer o seguinte, além dos trabalhos já por padrão exibidos, né, aguardando processamento, bloqueado, processando, eu vou também incluir o trabalho com êxito. E como eu havia colocado os links no slide, né, nos slides, aqui, se a gente seguir os links, lá nós temos um detalhamento maior de todos os estados e que cada um deles significa. Bom, ao adicionar os estados com êxito aqui na lista de estados de conclusão a serem exibidos, eu posso clicar em atualizar status. E quando eu clico em atualizar status, o Project Online vai exibir para mim, além de todos os itens, né, que teoricamente deveriam ser exibidos, ele também vai exibir para mim todos os itens que foram concluídos com êxito. Então, aqui eu vejo que eu tenho várias ações que foram concluídas com êxito, né? Por exemplo, sincronização de metadados para campos personalizados, e aí eu tenho aqui uma série de ações que foram criadas para um projeto, que vai desde a sua criação até a notificação, a publicação, a criação de relatório, atualização de site, a sincronização de projeto. Então, é importante a gente perceber que quando uma ação é executada, por exemplo, criação de um novo projeto, a criação de um novo projeto, ela aparentemente aparenta ser simples, né, do ponto de vista do usuário que está submetendo um novo projeto no Project Online, mas ela não é tão simples assim, porque a gente tem várias ações que acontecem aqui nesse contexto. Então, eu posso perceber, um projeto é criado, notificações são enviadas, uma publicação é feita, caso haja um fluxo de trabalho, esse fluxo é iniciado, eu tenho relatórios, eu tenho atualização de site, eu tenho sincronização de projeto com o site. Então, tem várias ações que são executadas no contexto do Project Online, né, que para o usuário final são imperceptíveis, tá? Mas que fazem bastante diferença. Então, imagina que isso aqui é um conjunto de ações que foram aplicadas à criação de um único projeto. Agora, vamos imaginar isso no contexto do dia a dia, com 10, 20, 30, 50 usuários usando o Project Online ao mesmo tempo. Isso iria representar um volume bem grande de atividades, né?
Então, o Project Online ele precisa ter esse serviço de fila para garantir que, na medida que essas ações forem submetidas para o sistema, essas informações possam ser processadas de uma maneira que o sistema consiga realizá-las, né, sem que haja nenhum problema, ou de uma maneira a otimizar a performance do sistema. Tá? Então, para exemplificar um pouquinho aqui essa questão do trabalho em fila, né, a gente pode fazer aqui um teste. Eu vou fazer um teste bem simples, no qual a gente vai executar a abertura de um novo projeto. E aí, quando a gente abre o novo projeto, eu gostaria de demonstrar no processamento da fila como isso é apresentado, né? Como esse processamento é feito aqui, para que a gente possa ter uma contextualização maior. Então, voltando aqui na central de projetos, eu vou clicar aqui em projetos e vou clicar em novo, projeto corporativo. Nesse novo projeto corporativo, vamos dar um nome para ele. Vai aparecer aqui a página para nós. Que eu vou colocar aqui implantação do Project Online na TI. Então, eu vou criar um projeto simples chamado implantação do Project Online na TI e vou clicar em concluir. Quando eu clico em concluir, do ponto de vista do usuário, né, a pessoa que está fazendo a abertura do projeto, ele só está esperando esse processamento ser finalizado para poder visualizar as informações que ele solicitou. Porém, se a gente vier aqui em configurações do PWA e formos agir como administradores, quando a gente vai aqui em gerenciamento de trabalhos em fila, nós vamos ter toda a visualização do que está acontecendo nos bastidores, né? Então, por exemplo, a primeira ação aqui, que está na posição número 1, é a iniciação do fluxo. Depois eu tenho a posição número 2, que é a atualização do site de projeto, e depois eu tenho a atualização do número 3, que é o relatório publicação do projeto, a publicação do projeto, contextualmente falando. E nós temos os estados aqui de cada um dos trabalhos que foram submetidos, né? Então, eu consigo ver, por exemplo, que enquanto eu estou processando esse primeiro item, os outros dois estão aguardando que esse processamento seja finalizado para que eles possam ser processados também. Então, todo esse mecanismo, toda essa organização de como as coisas vão acontecer no contexto do Project Online são de responsabilidade, né, da fila. Então, é a fila que controla isso. Se eu atualizar aqui a minha página, eu vou perceber que talvez algumas ações já saíram do contexto da página e outras novas também podem aparecer. Então, tudo isso está sendo trabalhado nos bastidores de maneira que a gente consiga visualizar o que está acontecendo e aí a gente consegue entender como o sistema trabalha, né? Como o sistema organiza cada uma das ações que fazem parte do contexto maior que é criar um novo projeto no sistema. Para o usuário final, talvez isso não fique muito claro, não seja uma coisa que ele tenha visibilidade no seu dia a dia, mas que para nós, como administradores, faz todo sentido. Porque se um usuário nos apresentar um determinado problema e dizer, olha, Rafael, um projeto não está sendo criado, eu estou obtendo um erro quando tento criar um novo projeto, está acontecendo algum problema, o que eu posso fazer? Eu posso vir até a fila, eu posso vir até essa seção de gerenciamento de trabalhos na fila e posso tentar entender quais são os problemas que aquele usuário está enfrentando, se a fila não está processando corretamente. Se a fila não estiver processando corretamente, eu posso tentar entender o que está causando aquele problema. Então, a ideia de a gente poder trabalhar com a fila no contexto do Project Online é muito interessante, porque ela vai garantir que a gente tenha visibilidade de tudo que está acontecendo e é também uma maneira da gente rastrear eventuais problemas. Eu vou atualizar aqui a página mais uma vez. E, aparentemente, todo o trabalho foi feito. Se eu expandir os estados de conclusão e pedir para exibir os status com êxito, na medida que eu atualizar aqui a página, a gente vai visualizar que para esse projeto de implantação do Project Online na TI, da mesma maneira como a gente viu aqui a visualização da fila no Project Online,
uma série de ações foram executadas e a organização dessas ações e a disparada delas em seus respectivos tempos, de acordo com a sequência adequada, foi de responsabilidade da fila, tá? Então é importante a gente entender isso porque não é simplesmente iniciar um novo projeto, né? Esse iniciar um novo projeto ele contempla uma série de ações que são incluídas no seu contexto, ok? Então esse foi o primeiro hands-on que a gente fez de gerenciamento de trabalho na fila. Agora nós vamos aqui mover para o próximo, que é onde nós vamos falar sobre excluir objetos da empresa, tá? Então, segundo hands-on, excluir objetos da empresa. Como é que isso funciona? Quando a gente fala de excluir objetos da empresa, basicamente nós estamos nos referindo a itens que eventualmente existem, mas que não vão ser mais necessários. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, nesse contexto, alguns projetos que foram criados na minha empresa por alguém, mas que eventualmente não vão ser mais necessários, em virtude de talvez terem sido criados de maneira incorreta ou em virtude de não, de fato, serem mais utilizados pela minha companhia. Tá? É importante que quando a gente acesse a parte de exclusão de objetos da empresa, a gente tenha a visão de que eu posso excluir alguns itens, né? Como a gente tinha colocado, eu posso excluir projetos, recursos, respostas de relatórios de progresso, quadro de horários ou representantes de usuário, tá? E a depender do que eu tiver selecionado aqui, eu vou ter outras opções contextuais. Então, por exemplo, se eu estiver excluindo um determinado projeto, se eu quiser excluir um projeto ou um grupo de projetos, eu posso especificar se eu quero excluir os projetos que estão em rascunho e também publicados, ou apenas os projetos publicados, ou apenas os projetos arquivados. Da mesma maneira, eu posso optar pela exclusão dos sites de SharePoint, porque como a gente viu em um dos módulos anteriores, quando nós temos um determinado projeto, a minha empresa pode configurar o Project Online para que também seja criado um site que vai funcionar como um repositório para que eu possa armazenar todos os artefatos que são gerados ao longo do ciclo de vida de projeto dentro da minha companhia. Então, nesse contexto, né, quando a gente está trabalhando com esse contexto, se eu quero excluir um projeto e também quero excluir um site desse projeto, eu posso marcar essa opção. E aí, quando eu selecionar o projeto e excluí-lo, eu vou ter condições de excluir o projeto e também o seu site. Porém, eu posso optar por não excluir o site e excluir apenas o projeto. Se isso for uma necessidade, né, se eu precisar manter o projeto, eu posso optar por excluir o projeto, mas não excluir o site, tá? Se a gente mudar aqui o contexto, né, e eu falar que eu quero excluir, por exemplo, recursos usuários, então o contexto aqui vai mudar para que ele possa apresentar para mim quais são aqueles usuários que eu quero excluir. Da mesma maneira, isso funcionaria, por exemplo, para quadro de horários, ou para representantes, ou qualquer outra das opções que eu tenho aqui dentro do Project Online. Tá? Voltando aqui em projetos, quando a gente for fazer a exclusão de um projeto, é importante que a gente tome um pouco de cuidado, porque, por exemplo, vamos imaginar que eu queira excluir esse projeto teste, que foi criado de maneira inadequada. Então, eu quero excluir o projeto teste e quero também excluir os sites de SharePoint que tenham sido conectados a ele, ou seja, eu quero excluir o projeto e o seu site. Esse projeto ele foi publicado pelo Arthur, né? E ele está em checkout. O que, que isso significa? Como o projeto está em checkout, o Arthur ainda está, eventualmente, fazendo alguma edição nesse projeto. Ou ele pode ter salvo o projeto, fechado, não feito checkout, não está fazendo nenhuma edição propriamente dita, mas ter mantido o projeto em checkout. Tá? Quando um projeto está em checkout, dentro do contexto do Project Online, isso significa que nós não vamos ter condições de excluir o projeto, porque eu só tenho condições de excluir projetos que estejam em checkout. Mesmo que a gente possa tentar aqui fazer o teste, então eu vou marcar esse projeto teste, percebo que ele está em checkout, se eu clicar em excluir, eu recebo a mensagem perguntando se eu de fato quero excluir o projeto, posso clicar em OK, mas quando eu clico em OK, eu vou perceber que eu vou receber uma mensagem de erro do Project Online, que vai me informar que os projetos não puderam ser excluídos porque eles estão em checkout. Tá? Então, tomem bastante cuidado, porque ao excluir um projeto, eu preciso garantir que o checkout não está feito. Então, para isso, a gente vai partir para o próximo
tópico para o próximo hands-on, que são os check-ins de objetos da empresa, e depois a gente vai voltar aqui para deletar esse projeto teste. Então, vamos navegar aqui até a Rodana e vamos trabalhar no próximo tópico, que é os check-ins de objetos da empresa. Então, eu vou clicar aqui, configurações do PWA, e vou aqui em forçar check-ins de objetos da empresa. Tá? Quando eu acesso essa página, eu posso visualizar todos os projetos que estão em checkout, qual é o usuário que bloqueou esse projeto, o e-mail desse usuário e a data do checkout. Tá? Eu posso fazer checkout, como nós vimos, de projetos da empresa, mas há também outros projetos com os quais eu posso fazer checkout. Então, eu posso fazer checkout de recursos, de campos personalizados, calendários e tabelas. Se eu, por exemplo, selecionar a opção recursos, e o Project Online não me apresentar aqui nenhum recurso, então isso significa que eu não tenho nenhum recurso em checkout neste momento. Tá? Então, para que eu possa fazer o check-in de objetos da empresa, eu vou voltar aqui para check-in, vou marcar o projeto teste e aí eu posso fazer o check-in. Vamos lembrar que se eu fizer o check-in deste projeto e o Arthur não tiver salvo uma versão desse projeto, ele vai perder tudo aquilo que ele fez. Tá? Então, é muito importante, mais uma vez eu vou reforçar, que antes de fazer o check-in, eu garanta com o Arthur de que a última versão foi salva, há uma versão salva no sistema para que eu possa derrubar essa sessão. Tá? Nesse caso, como nós queremos excluir o projeto, não tem problema nenhum. Então, eu vou fazer o check-in, vou esperar o processamento, porque isso vai para a fila, né, do Project Online. Então, aqui nós vamos ver que eu estou aguardando o processamento, vou atualizar para a página e eu posso perceber que o check-in já foi realizado. Agora, se eu voltar aqui na Rodana e for em configurações do PWA novamente, eu vou poder clicar em excluir objetos da empresa. E ao clicar em excluir objetos da empresa, o projeto teste, que pertence ao Arthur, não está mais em checkout, porque nós forçamos o check-in. Agora eu teria condições de excluir esse projeto. Se eu tiver necessidade de também excluir os sites de SharePoint conectados, eu preciso marcar essa caixa para excluir. Um ponto importante, pense muito bem, pondere muito bem antes de excluir um projeto. Por quê? No contexto do Project Online, infelizmente, nós não temos condições de efetuar backups dos cronogramas existentes. Então, isso significa que, se eu selecionar um determinado projeto e excluir esse determinado projeto que tiver sido selecionado, eu não terei como recuperar esse projeto, uma vez que eu não tenho uma cópia dele no servidor. Né? Diferente do Project Server, que permite que nós estabeleçamos e que nós determinemos cópias, né, periódicas, backups periódicos dos cronogramas, dos campos personalizados, de alguns outros elementos do Project Server, no Project Online nós não temos essa prerrogativa. Então, se eu excluir um projeto, ele está de fato excluído e eu não vou ter como recuperá-lo. Quem possui uma cópia desses projetos, né, a responsabilidade por fazer backups e manter histórico desses projetos é da Microsoft, mas por experiência própria eu posso dizer para vocês que é muito complicado você conseguir restaurar um projeto que tenha sido excluído. Então tem que tomar bastante cuidado antes de excluir um projeto. Tenha garantia, tenha certeza de que esse projeto não mais será necessário, de fato, para que a gente não corra o risco de excluir um projeto e depois alguém requerer esse projeto e aí dar um pouco de dor de cabeça caso a gente tenha que recuperá-lo, ok? Então, nesse contexto, vou clicar aqui em excluir. Ele vai me perguntar mais uma vez, né? Tem certeza que deseja excluir? Vou clicar em OK. Quando eu clicar em OK, é feito um processamento, né? Esse processamento vai para a fila, como a gente viu, tá? E eu posso até vir aqui checar na fila, não sei se vai dar tempo. Acredito que não, mas vamos dar uma olhada aqui na fila. Ok, ele está sendo processado aqui, a exclusão do projeto, tá? Vou atualizar aqui a fila. Então, ele ainda está processando. E aí, quando esse processamento for finalizado, né, o projeto vai ser excluído do banco de dados e ele não vai estar mais disponível, tá? Então, assim que o processamento tiver sido finalizado, o projeto não vai estar mais disponível. Se a gente voltar aqui em configurações do PWA e excluir objetos da empresa,
ele ainda está processando. Quando esse processamento for finalizado, então o projeto não mais será apresentado aqui nessa página. E como eu havia dito, né, dificilmente a gente vai conseguir recuperar esse projeto, porque nós não temos, infelizmente, no Project Online, a habilidade de efetuar backups dos cronogramas, tá? Então pense bastante, pondere bastante, tenha certeza de que você está selecionando o projeto correto antes de excluir, porque uma vez excluído, dificilmente a gente vai conseguir recuperar. Podemos perceber que o projeto não está mais sendo apresentado aqui, então significa que a nossa ação, o processamento foi concluído com sucesso e o projeto foi finalizado, né, foi excluído do banco de dados, agora não faz mais parte do contexto aqui do Project Online, ok? Bem, então encerrando esse nono e último módulo aqui do treinamento de administração do Project Online, é hora de fazermos o questionário. Então você precisa ir lá fazer o questionário para finalizar esse módulo do treinamento de administração do Project Online aqui no MVA e também para finalizar o treinamento. Eu espero que você tenha gostado dos vídeos, espero que você tenha gostado do treinamento, espero que ele seja útil no seu dia a dia, espero que ele seja útil, que ele possa agregar valor aí nas ações e em todo o seu dia a dia de administração do Project Online. Vou ficar por aqui. Logo mais teremos novidades, teremos outros treinamentos aí no MVA, no contexto do Project Online. Fiquem ligados e muito obrigado pela audiência, muito obrigado por terem participado. Espero vê-los em breve em outros treinamentos. Um abraço e até mais.